Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre constipação e intestino preso no Ayurveda, né? A visão do Ayurveda, como o Ayurveda aborda, avalia e trata. Então, a constipação ou intestino preso, ele acontece quando uma pessoa evacua 2 vezes ou menos por semana, ou quando essa pessoa ela faz muito esforço para evacuar, só que é pouco produtivo, né? Então faz aquele esforço, mas não sai muitas fezes, né? Digamos assim. Então os idosos eles tendem a apresentar mais constipação, né? Talvez até pela mudança de alimentação, ingestão de alguns medicamentos e até pela própria redução da motilidade ali intestinal. E as mulheres, elas tendem a sofrer mais de constipação do que os homens, né? E quais seriam os principais sinais, assim, da constipação ou do intestino preso? Então, é uma redução no número de evacuações, né? Existe uma dificuldade para eliminar as fezes e essas fezes tendem a ser mais secas, mais duras, muito pequenas, né? A pessoa pode ter uma sensação de esvaziamento incompleto, ela pode apresentar uma distensão abdominal, dores, desconforto, gases, né? Principalmente depois de alguma refeição. E ela pode apresentar também alguns outros distúrbios digestivos, né? Além dos gases, como eu já falei. Bom, e dentre as causas da constipação e do intestino preso, a gente pode citar uma alimentação inadequada, beber pouca água, não fazer atividade física, questões emocionais, medicamentos, alguns medicamentos eles levam a quadros de constipação. Que mais que a gente pode citar aqui? O próprio envelhecimento, né? A gente fala que o envelhecimento ele realmente favorece o desenvolvimento da constipação. Viagens, então pessoas que viajam muito, né? Estresse, então questões emocionais, como eu falei, o estresse, a ansiedade também. Ignorar a vontade de evacuar, ou seja, às vezes a gente sente a vontade de ir no banheiro e de fazer cocô, só que por algum motivo a gente acaba ignorando e falar, não, agora eu não vou, ou porque tá assistindo um filme e tá legal, ou porque tá trabalhando e não quer parar, ou porque às vezes você tá fora de casa e não quer usar um banheiro que não seja o seu, né? Então segurar as fezes não é adequado, tá? O Ayurveda recomenda muito isso, que a gente não deve segurar as fezes e nem a urina. Isso faz mal. Isso aumenta o dosha vata, que eu já vou explicar para vocês. Então, o ideal é que a gente não segure, mesmo que você esteja fora de casa, se você estiver num ambiente que tenha banheiro, use esse banheiro, porque não é legal para sua saúde você ficar segurando as suas fezes. A não ser que você esteja num lugar que realmente não tenha banheira, aí não tem muito o que fazer, né, minha gente? Mas, enfim, vamos lá. Então, na visão do Ayurveda, a constipação ela vai ser causada basicamente por um agravamento, ou seja, por um aumento do dosha vata. Esse dosha ele é formado pelos elementos ar e éter e ele tem as características de secura, frieza, leveza. Então, quando a gente pensa em orientações, por exemplo, de uma alimentação, a gente vai pensar em incluir alimentos que tenham qualidades opostas ao do dosha vata, ou seja, esses alimentos eles devem ser quentes, oleados, levemente untuosos. Essas pessoas devem evitar alimentos extremamente secos. Isso porque justamente para tentar pacificar, para acalmar esse dosha vata, que é o responsável pela constipação. Por isso que eu falei não para vocês não segurarem o xixi nem o cocô. Quando a gente faz isso, a gente também está estimulando ao aumento desse dosha vata, que também pode levar à constipação, tá certo? Bom, como que seria o tratamento da constipação dentro do Ayurveda? Então, lógico que vão existir algumas orientações aí alimentares. Então, essa pessoa que sofre de constipação, ela deve evitar alimentos extremamente secos, alimentos com sabor predominante adstringente, amargo e o sabor picante. Então, evitar o excesso de pimentas, né? O excesso de alimentos picantes, porque resseca, né? Resseca ali o nosso intestino. E ela deve dar preferência para alimentos de sabor doce, sabor salgado e de sabor ácido ou azedo, tá? Os alimentos, eles devem ser
levemente oleados, untuosos, de preferência quente, então evitar tudo que for cru. Então evitar salada crua, vegetais crus, né? Dá sempre preferência para refogar esses alimentos, principalmente num ghee, usar ghee, o azeite e até o próprio óleo de gergelim prensado a frio, ele é excelente para pacificar o dosha vata. Então, em vez de você comer, sei lá, por exemplo, um brócolis cru, você dá uma leve cozida, uma leve cozinhada nesse brócolis, passar ele ali um pouquinho no azeite, no óleo de gergelim, vai facilitar bastante a digestão e a absorção desses alimentos, né? Incluir bastante frutas, né? Principalmente o mamão. O mamão ajuda muito nessa questão da constipação. Tomar mais água, isso também é muito importante, tá? E essas pessoas, elas devem evitar o quê? Além daqueles alimentos que eu falei, os alimentos secos, de sabor amargo, adstringente, picante, deve-se evitar também alimentos industrializados, né? Então, tudo que for industrializado, evita industrializado, processado, o excesso de açúcar branco, o excesso de farinha branca. O que mais que a gente pode pensar aqui? E os alimentos também que causam gases, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que o repolho provoca gases, então evita comer repolho, evita comer muita carne, evita comer leguminosas como o feijão, as lentilhas, porque produzem gases. E os gases, como eles estão relacionados também com o dosha vata, então você deve meio que dar uma cortadinha aí, né? Ou pelo menos evitar ao máximo. Ou se você gosta muito, não, Ana Cláudia, eu gosto muito de feijão, eu gosto muito de lentilha, eu não consigo comer o meu arroz sem feijão. Tudo bem, você pode comer o seu feijão, a sua leguminosa, desde que você deixe ela de molho, né? No dia anterior, então você vai cozinhar no almoço, por exemplo, você deixa de molho a noite toda, né? Depois você descarta aquela água que você deixou de molho e depois você cozinha seu feijão. E uma dica também é você usar temperos, né? Para facilitar o processo de digestão. Então, cominho, coentro, né? Erva doce, né? Ou funcho também são especiarias que vão ajudar bastante na absorção desses alimentos e vai evitar a formação de gases também, tá certo? E incluir tudo aquilo que eu falei, então frutas, legumes, verduras de preferência levemente refogados, dá preferência para alimentos mais quentes, mais untuosos, né? Mais oleados, tá certo? E beber mais água, né, gente? Que também é super importante. Bom, outras questões, além da alimentação, também devem ser avaliadas numa consulta, numa avaliação ayurvédica, né? A gente vai avaliar a rotina, os hábitos de vida dessa pessoa, porque a gente sabe que pessoas que não têm rotina, então a rotina sem rotina, né? Então pessoas que não têm rotina, isso também prejudica muito o funcionamento do intestino. A gente observa que pessoas que não têm constipação, geralmente o intestino funciona sempre no mesmo horário, por isso que é super importante da gente tentar manter uma rotina. Isso facilita muito o funcionamento do nosso intestino. Lógico que dependendo do trabalho da pessoa, isso é muito difícil, né? Mas o Ayurveda, o terapeuta Ayurveda, ele vai ajudar essa pessoa a encontrar a melhor forma possível, dentro da sua possibilidade, de tentar manter uma rotininha ali, tá bom? Além disso, a gente também deve avaliar questões emocionais, porque a gente sabe, é comprovado cientificamente que situações de estresse e ansiedade também estão relacionadas com o desenvolvimento de constipação. Então, não é só uma orientação alimentar, não é só uma orientação de alimentação, mas é uma orientação para a sua vida, tá? Então, como que você pode melhorar a sua rotina para melhorar, consequentemente, o seu intestino também? Bom, dentro do Ayurveda, a gente tem uma fórmula ayurvédica que é bem famosa, bem conhecida, que chama Trífala, que é uma fórmula que é a junção de 3 frutinhas dentro do Ayurveda que são bem conhecidas. Essa trífala ela é encontrada na forma em pó ou em cápsula e ela ajuda muito o funcionamento do nosso intestino porque ela tem uma atuação bem legal no nosso cólon. Então é uma coisa que, às vezes, dependendo do paciente, depois de uma avaliação, a gente acaba indicando o uso da trífala, mas claro, como dentro da fitoterapia, também existem algumas contraindicações, tá bom? Outra coisa que a gente recomenda e que é super simples é ingerir água morna pura ou água com limão logo ao acordar, com o estômago vazio, antes de você tomar o seu café da manhã. Isso porque a água morna ou a água com limão, ela acende o seu fogo digestivo, ou seja, ela melhora a sua capacidade digestiva e ela prepara o seu estômago ali para receber o seu alimento no café da manhã.
Então, isso ajuda também a funcionar melhor o seu intestino, tá? Outra coisa também que é muito recomendada é a ingestão de ghee, tá? Você pode tomar uma colherinha de chá de ghee puro pela manhã, também com o estômago vazio antes do seu café da manhã, ou você pode misturar essa colherzinha de chá de ghee na água morna e tomar um copinho de 200, 100 ml mais ou menos, então de água morna com o ghee misturado, você pode ingerir também em jejum antes do café da manhã. Outra forma de você consumir o ghee é você pegar uma colherzinha de chá também, tá? De ghee e misturar num leite morno e tomar de noite antes de você dormir. Isso também ajuda bastante no funcionamento do intestino. Outra dica bem legal também é você fazer uma massagem ali na região do baixo ventre, né? Ali na região abaixo ali do umbigo, com óleo de rícino ou óleo de gergelim. Se você não achar o óleo de rícino, o óleo de rícino é excelente. Mas se você não achar, pode ser o óleo de gergelim, não tem problema. A única observação é que qualquer um desses óleos deve ser prensado a frio e eles devem ser levemente aquecidos antes da gente passar na nossa pele, tá certo? Bom, gente, então a gente pode concluir que a constipação é uma situação que muitas pessoas ignoram. Ah, eu tenho constipação, mas né, a vida segue, a pessoa não tá nem aí, acha que é normal ir ao banheiro fazer cocô uma vez por semana e vamos lá, vamos seguir na vida. E não é normal, né? A gente não faz xixi todo dia, a gente tem que fazer cocô todo dia, a gente precisa eliminar aquilo que a gente comeu e que né, o nosso corpo não absorveu, a gente precisa eliminar aquilo, né? Senão a gente está acumulando toxina dentro do nosso corpo. Então, fazer cocô todo dia é uma questão de saúde. Então, não ignore o fato de você ter constipação. Procure ajuda, procure tratamento. Dentro do Ayurveda, para quem me acompanha, sabe que o funcionamento da digestão, do processo digestivo e até o funcionamento do intestino é muito importante e revela muitas coisas da nossa saúde. Então, quando a pessoa não tem uma digestão legal, o funcionamento do intestino também não é diário, a gente já acende um pisca-alerta ali, né, um farol, um sinal amarelo pra gente de que a gente deve investigar e deve olhar essa rotina, essa saúde da pessoa com mais cuidado, porque isso pode revelar muitas coisas pra gente. Então, o funcionamento tanto da nossa digestão quanto do intestino tem papel protagonista dentro da Ayurveda pra nossa saúde e pra nossa imunidade, por isso que é tão importante, tá certo? Bom, tem muitos fatores que podem levar pra constipação, por isso que é importante ter uma avaliação para entender o que está acontecendo, né? Se é algum fator emocional, se é alimentação, ou se são vários fatores que estão causando essa constipação, tá? Então, por isso que é importante buscar ajuda, né? E isso é encarado como um desequilíbrio. Como qualquer desequilíbrio, ele pode e deve ser tratado e reequilibrado, né? Mas né, todo desequilíbrio, se você quer voltar para o seu equilíbrio, você precisa ter uma mudança de hábitos, né? Então, de nada adianta você ficar lá tomando água morna de manhã, ghee no leite, ghee na água morna, se você faz tudo errado, você se alimenta mal, só come salgadinho, bolacha, pizza, hambúrguer, não toma água, só bebe refrigerante, só, né, sei lá, come coisas que não deve comer, então de nada adianta. Então você tem que ter uma mudança no seu estilo de vida, né? Então por isso que o Ayurveda, ele sempre vai mostrar o caminho, mas se você vai seguir o caminho ou não, aí já é uma escolha sua. Então, eu espero que vocês se conscientizem e que vocês entendam a importância de fazer cocô, a importância de ir ao banheiro todos os dias, né? Então, se você sofre de constipação, procure ajuda, porque isso é sério, isso não é brincadeira, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês no próximo tema.